Ministério Público de Minas vai monitorar mais de perto os projetos de medidas compensatórias ambientais. São aqueles, por exemplo, que mineradoras devem executar após a autorização para empreendimentos ou, no caso de desastres, como em Brumadinho e Mariana. Pois é, o projeto Semente, que tem o objetivo de garantir maior segurança jurídica e transparência no monitoramento dessas medidas compensatórias ambientais, vai ser lançado amanhã. Para explicar a novidade, recebemos hoje no Itatiaia Agora o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador do CAOMA, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural. O Dr. Carlos é também ex-chefe da Força Tarefa que apurou a tragédia de Mariana. Doutor, prazer recebê-lo aqui no Itatiaia Agora. Boa tarde para o senhor. O prazer é meu, Júnior. Boa tarde, Alessandra, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Boa tarde, doutor. Doutor, para a gente começar do básico mesmo. O que é esse projeto Semente? O que ele significa? Como é que ele vai funcionar? Júnior, o projeto Semente é uma plataforma virtual que ela aproximará o Ministério Público da sociedade. Por meio dela, a sociedade civil organizada pode apresentar diversos projetos e dessa forma participar dessas medidas compensatórias, dessas multas aplicadas por atividades que exerçam ilegalmente suas funções e sejam penalizadas ambientalmente. Então, uma plataforma que traz transparência, publicidade e visa aproximar o Ministério Público da sociedade por meio de importantes projetos socioambientais. Por meio dela, já foram destinadas 28 milhões de reais para projetos específicos. E nessa nova fase que será lançada amanhã, nós aprimoraremos a questão dos editais, de maior publicidade, e com isso atingiremos o nosso estado como um todo. Doutor, para o ouvinte conseguir entender, essas compensações ambientais, elas não vêm apenas quando há um desastre, né? No caso de Brumadinho e Mariana. Elas são rotineiras e fazem com que a mineradora devolva, por assim dizer, algo que ela está retirando. Exatamente. As medidas compensatórias, elas têm natureza jurídica de punição pelos danos ambientais irreversíveis praticados por atividades econômicas ou qualquer atividade que de alguma maneira lese o meio ambiente. Você tem que impor a medida de reparação e de compensação. Normalmente essa compensação ela é transformada em valores e esses valores eles deverão ter a destinação pública de retorno para o bem lesado, para o meio ambiente. Então é uma vinculação específica que o projeto visa aprimorar de forma a trazer um retorno para essa área que é tão hoje afetada por atividades. Doutor, no caso da reconstrução, por exemplo, de Bento Rodrigues, entraria nessa história? Não, o Bento Rodrigues ele poderia entrar, mas é um bom exemplo exatamente porque Bento Rodrigues é uma medida compensatória, reparatória de um desastre. Então, esse projeto ele visa exatamente aprimorar para o estado todo e sair até desses grandes desastres que tem uma equação muito mais difícil de ser aprimorada. Doutor, dentro da promotoria não dá para fazer nada com a Renova, que não entrega as casas, não dá essas medidas compensatórias pelo desastre? Nada pode ser feito para dar uma apertada? Júnior, na verdade, assim, o nosso colega lá, o doutor Guilherme Meneguin de Mariana, aperta muito, cobra muito. Mas é um problema mais complexo porque o sistema de justiça ele não dá ao Ministério Público esse poder de impor, né? Não, posso dizer que não é falta de empenho do doutor Guilherme essa tentativa e do Ministério Público também. Recentemente o Ministério Público foi autor da ação que propôs a extinção da Renova, né? Um fato, e você citou que eu participei da Força Tarefa e eu posso com legitimidade falar isso, que o problema da Renova ela está no nascedouro, na concepção da Renova. Quando se ajustou ali de modo muito rápido aquele chamado TETAC que fez aquele arranjo ali institucional que criou a Renova, ele é a concepção de todos os problemas, né? Não é por outro motivo que agora o Ministério Público, sob a liderança do Dr. Jabas, luta por uma repactuação justa, tentando de alguma maneira minimizar todo esse tempo perdido num acordo mal feito lá atrás, né? Tendo como exemplo o acordo mais recente e mais rápido feito de Brumadinho. Doutor, nesses casos, Mariana e Brumadinho, toda vez que a gente vai fazer matéria e faz ali um pente fino no quesito fiscalização, a gente percebe, por exemplo, que há um número de agentes de fiscalização muito pequeno da ANM, né, que é a Agência Nacional de Mineração, aqui em Minas, por exemplo, que
torna praticamente impossível acompanhar a situação dessas barragens. A gente tem barragens fantasmas que não entram ali nesse radar de fiscalização. De que forma o Ministério Público, esse novo projeto, pode ajudar nisso também? Na avaliação do senhor, há pouca fiscalização ainda? Há pouca fiscalização, mas o sistema melhorou, né? Pós-Brumadinho, eu posso atestar que o sistema ele trouxe avanços. Hoje, por meio das auditorias independentes, nós temos um patamar elevado de controle, né? Há medidas efetivas sendo cobradas das mineradoras. A Lei Mar de Lama Nunca Mais é um desafio de ser implementada. Minas tem a legislação mais rigorosa de barragens do Brasil, por conta da Lei Mar de Lama Nunca Mais. E então o desafio é fazer ser cumprida com rigor, né? Nós temos aí em fevereiro chegando o prazo para o descomissionamento das barragens a montante. Poucas delas conseguirão se adequar a esse prazo, o que vai requerer uma grande ação em conjunto do Estado e do Ministério Público para a adequação dessas estruturas, que eu volto a dizer, são estruturas muitas vezes de décadas sem controle e com grande dificuldade de descomissionamento, ou seja, de descaracterização. Então tem que ter muito cuidado, é preciso ter rapidez, mas também cautela para que outros desastres não ocorram. Pois é, dentro dessa questão, doutor, de novos desastres, né? É o que a gente quer evitar a todo custo, né? O projeto Semente entra em alguma coisa nesse sentido de tentar evitar também, ou só na questão de reparação? Não, o projeto Semente ele visa somente a compensação, então é mais numa prevenção. O que o Ministério Público implanta, e a gente volta provavelmente em janeiro aqui para falar com vocês de novo, é o Centro Integrado de Gestão Ambiental, o SIGA, que inclusive o nosso Procurador-Geral de Justiça já mencionou em outras ocasiões, que é um centro do Ministério Público voltado ao acompanhamento dessas estruturas, voltado especificamente a barragens, que a gente provavelmente deve na primeira quinzena de janeiro inaugurar no Ministério Público. Estou adiantando aqui em primeira mão, mas em janeiro a gente volta com a concretude desse importante projeto que daí sim visa atuar de forma preventiva, mudando essa atuação muitas vezes repressiva, tentando evitar a todo custo qualquer tipo de desdobramento que seja uma nova tragédia no nosso estado. Doutora, a Alessandra citava as barragens fantasmas e vocês do Ministério Público pediram, inclusive, um inventário, acho que eu posso chamar assim, dessas barragens da Vale. Vocês receberam? Que pé que tá essa história? Não, essa é uma ação importante do Ministério Público, uma ação estrutural, muito bem lembrada pela Alessandra. Que a gente, em linhas gerais, a gente cobra que a empresa Vale mude a sua gestão e sua governança no que se refere às barragens. É preciso reconhecer que muito foi feito. A empresa ela tem sido uma empresa que demonstra cada vez mais publicidade, tem se adequado, mas é preciso mais. A sociedade precisa ter acesso a essas informações de forma mais transparente para que o Ministério Público também possa atuar, que o objetivo de todos nós é evitar uma nova tragédia. Isso a gente não pode admitir que aconteça no nosso estado. Ô, doutor, eu queria voltar no ponto que o senhor citou sobre a lei Mar de Lama Nunca Mais, porque ela foi na época, né, em que estava tramitando, implementada também, foi muito comemorada por diversos órgãos, inclusive pelo Ministério Público. O senhor citou um ponto importante, que ela existe, mas ela ainda não está sendo cumprida e vai terminar em fevereiro um prazo para o descomissionamento. Qual que é o entrave que o senhor vê no cumprimento? Falta o quê? Ação do poder público, falta ação das empresas? Por que a gente tem uma lei que é considerada mais importante, mas ela não está sendo cumprida? Excelente pergunta, Alessandra. Eu vejo assim, a lei por si só ela não resolve um problema concreto que é de segurança das barragens. Nenhuma lei vai resolver o problema do cidadão. É preciso políticas para a implementação dessa lei e que ela seja realmente efetiva no dia a dia, né, de cada um. A lei da Mar de Lama Nunca Mais, ela é uma lei pioneira e que trouxe grande avanço nessas estruturas, com vários pontos ali que merecem atenção. Mas é natural que haja dificuldade nessa implementação. Eu cito, por exemplo, a caução. A caução é algo que ainda não foi regulamentada na lei, mas exatamente porque ela tem grandes dúvidas de questionamentos quanto aos conceitos,
mas há por parte do governo grande priorização nesses pontos. Então, no que se refere ao descomissionamento, é natural, porque a lei ela trouxe um prazo muito curto de 3 anos, que não se sabia ainda como seriam feitos esses descomissionamentos, que é a descaracterização daquelas estruturas. Então, é natural que haja um ajuste, o Ministério Público está individualizando os casos. Nós não compactuamos com qualquer medida de prorrogação genérica ou de prorrogação desses prazos. Mas defendemos uma posição que seja a individualização dos casos para que seja apurado como cada empresa agiu, se ela empreendeu realmente todos os seus esforços técnicos, para que cada caso concreto seja definido se há a possibilidade de prorrogação ou não. Para que aquelas empresas que não agiram de acordo, que não fizeram nada para alterar esse sistema, não sejam beneficiadas com eventual prorrogação. Só para a gente ter uma ideia desse cenário, são 53 barragens nessa situação. O senhor acha que quantas vão conseguir, quantas não vão conseguir? Olha, Alessandra, pelos nossos levantamentos, nem 10 conseguirão atingir esse prazo. Algumas com justificativa técnica, e volto a dizer, não é possível também que exijamos de uma maneira irracional ou desarrazoada esse cumprimento muito rápido, porque é preciso que os projetos sejam feitos com cautela. Então, o desafio no descomissionamento dessas barragens é fazer com rapidez, mas também com segurança, para garantir que nenhuma medida ali incremente mais esse risco já tão delicado para toda a sociedade. Promotor, para a gente terminar o nosso papo, o projeto será lançado amanhã, o projeto Semente especificamente. Exatamente, Júnior. Será lançado amanhã, 14 horas, lá na sede do Ministério Público. Então eu convido aí a todos os cidadãos que defendem o meio ambiente, que participam do movimento ambientalista, para estarem lá conosco, para que esse projeto possa trazer mais benefícios para a sociedade, fazendo com que o Ministério Público preste cada vez mais um serviço para o cidadão mineiro com qualidade, com efetividade, que esse é nosso objetivo. Ok, conversamos aqui no Itatiaia agora, então, com o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Ele é coordenador do CAOMA, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. Promotor, muito obrigado pela gentileza, pela visita. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Júnior. Um abraço a vocês. Obrigada, doutor.